saudar aqui o nosso deputado federal, o Correia, todos aqui do Turismo, os professores, alunos, todos que estão participando, desejar boas-vindas, que são da nossa cidade, são muito bem-vindos. Sempre muito gratificante participar de eventos como esse e me sinto muito feliz. Eu acho que a gente tem uma missão muito grande nesse momento, né, que a gente está vivendo, e acho que todo mundo aqui é jovem, está acompanhando como a coisa está caminhando. Acho que o Brasil voltou, né? A gente hoje realmente tem esse diálogo, essa facilidade, a cultura está voltando, né? A lei Paulo Gustavo, todas essas coisas estão voltando. Isso para a gente que está no executivo é muito bom. Esse caminho perto do governo federal é muito bom. Agradecer demais a visita do projeto, criação um tempão, e é muito interessante. A gente tem uma missão muito grande de não deixar esse tempo escuro voltar. Eu queria deixar essa mensagem aqui, a gente pensar bem, porque tem que ter união e tem que ter força. Porque a partir do momento que esse povo foi gerado, a coisa está andando aí, a gente corre risco qualquer momento. No mundo inteiro está acontecendo fatos pontuais. Então eu acho que é hora da gente abrir bem os olhos, valorizar bastante a nossa liberdade. Liberdade não tem preço, não tem cor, não tem nome. Vamos caminhando juntos. Muito obrigado, um bom evento para vocês. Vamos convidar também para sua fala a professora de Extensão do Sudeste Minas Gerais, professora Rosana Machado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. É com muita satisfação que eu estou aqui hoje. Eu sou pró-reitora de Extensão, estou pró-reitora de Extensão durante um tempo, mas eu sou, essencialmente, eu sou professora e eu sou extensionista. Então, eu quero começar, obviamente, cumprimentando o Rogério Correia pela visita, mas quero cumprimentar todos os colegas, né, os parceiros que estão aqui na mesa conosco, e, em especial, os coordenadores da ação, né? Então, cumprimento o Lucas, cumprimento a Juliana. A verdade, gente, é que toda essa ação, esse momento faz parte dessa ação, só é possível graças a uma proposta, uma política extensionista, né, que promove esse diálogo com a comunidade. O André já falou da emoção que ele sentiu ao ouvir a mística. Eu, como sempre, chorona, já tive que me segurar. Eu falei, gente, não é possível que eu vou subir para a mesa já com o rosto inchado de chorar. Eu para não chorar, porque realmente mexe muito comigo, as místicas, as crianças, né? Essa vida que a gente tem, né? Mas, ouvindo a programação lida pela mestra de cerimônias, eu confesso que teve uma outra coisa que me chamou mais atenção ainda do que a mística, que é o lanche, né, gente? Mas não é qualquer lanche. É um produto produzido pela agricultura familiar. A verdade é que é óbvio que eu vou querer encher minha barriguinha sim, mas não vai ser qualquer produto que eu vou estar consumindo. É produto do trabalho de famílias agricultoras que, em diálogo com o Instituto Federal, em diálogo com os nossos estudantes que estão em processo de formação, fizeram. Né? Então, assim, é muito legal para nós saber que nesse diálogo extensionista saem conhecimentos do IFE e vão para a comunidade. Mas, mais legal ainda, mais interessante, mais saudável e satisfatório ainda é perceber que essa comunidade vem para dentro da instituição. Que os saberes de vocês, que a produção de vocês entra para dentro da instituição. Entra com vocês aqui, que é maravilhoso, né? Inclusive, quero parabenizar mais uma vez por toda a organização do evento, que conseguiu trazer, imagino, um monte de articulações necessárias para conseguir fazer esse evento. Imagino não, eu sei que são muitas. Tanto para vocês virem, quanto tirar tempo de vocês para estarem aqui, do nosso querido Rogério, do prefeito. Então, assim, isso tudo aqui é fruto de muito trabalho, né? Então, vocês estarem aqui já é parte dessa vitória. Mas também vocês trazerem os produtos de vocês para cá, para nos alimentar. Não só a alimentação física, né, do comer, que é satisfatório também, mas nutrir
como o André disse, é a nossa alma, né? A gente vem e fica de alma lavada, sabendo que a gente está consumindo algo que a nossa população está produzindo. E mais uma forma de que esse saber entra para dentro da instituição é desse diálogo com os estudantes. Então, nossos estudantes, que têm dentro do seu processo formativo uma aula com os nossos docentes, mas um trabalho junto com os nossos agricultores familiares, esses estudantes estão trazendo para dentro da nossa instituição um conhecimento que não estava aqui antes. Então, eu não vou me estender muito, eu sempre brinco que professora, quando vai para a cargo de gestão, é um problema. Porque aí dá o microfone na nossa mão, a gente acha que a gente pode dar aula de novo, e aí quer falar 50 minutos. Mas eu vou me conter, prometo. Então, eu só quero terminar minha fala fazendo um pouco o papel do que eu estou aqui para fazer. Se eu estou aqui representando a extensão, e vocês, e esse evento, todas essas pessoas aqui, junto com vocês, são a materialização disso. Então, eu quero terminar só dizendo, viva a extensão. Obrigada. Agora, vou passar a palavra para o substituto do diretor-geral do Campus Muriaé, Valesca Aparecida. Boa tarde a todos e a todas. Em nome da direção, quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui participando, em especial o prefeito Federico, o Rogério, Rosana, o André, principalmente o Lucas e a Juliana, que ficaram à frente desse projeto. Eu participei, nem seja um pouquinho, através lá da parte sanitária, financeira, sei quanto foi difícil, mas tenho certeza que os frutos que a gente está colhendo são bons frutos e que venham, como pessoas que venham novos projetos, que a gente possa estar junto trabalhando sempre nessa via da extensão, que são coisas que saem sempre projetos maravilhosos que eles estão, e tenho certeza que muitos virão. Então, só parabenizar mesmo a todos vocês por todo o trabalho desempenhado. Boa tarde a todos e a todas. Quero dizer da minha honra de estar aqui nessa mesa, com essa diversidade toda. Agradecer ao nosso deputado Rogério Correia, doutor Marcos, magnífico reitor, a pró-reitora de extensão, Rosana, minha amiga, a Valesca, substituta do Fausto, e principalmente ao professor Lucas e à professora Juliana, que fizeram, juntamente com todos vocês que estão aqui dentro e com outras pessoas que não estão aqui, todo esse movimento que a gente vê aqui, que está tão bonito, E só quero dizer mesmo da minha honra e do meu sentimento de gratidão. O André falou sobre a mística, a Rosana falou sabiamente da comida, e eu quero falar do povo, das pessoas que estão aqui dentro desse auditório agora. A diversidade que está aqui dentro é a diversidade que eu queria ver aqui dentro todos os dias. É isso que faz a mística, é isso que faz aquele alimento sagrado que está ali. É o povo, é a nossa diversidade. A mística ela é composta por uma tradição que vem de fora, católica, mas é somada a uma tradição que também vem de fora, forçadamente, que é negra, e por uma tradição de um povo que já estava aqui há muito e muito tempo, que é indígena. Então, esse povo belíssimo que está aqui dentro hoje é que eu quero ver todos os dias. Muito obrigado.
Passo a palavra também para a presidenta da CUPAC, Adriana Moraes. Boa tarde. Eu estou sem saber quem eu cumprimento a mesa. São todas pessoas especiais, né? Mas eu cumprimento aqui a companheira Juliana Calixto, representando aqui a mesa, e todos os demais companheiros aqui presentes, porque são companheiros, né? Eu representando aqui, né, as organizações da agricultura familiar, tem aqui Sindicato de Muriaé, Juliadouro, CPT, temos aqui a Emater também, tem vários parceiros, né? E é isso que faz esse movimento de agroecologia acontecer. Mas o mais importante desse movimento acontecer é os nossos agricultores e agricultoras, né? Que aí, de uma forma muito gratificante, nós tivemos, né, o Instituto de Portas Abertas para acolher aqui os agricultores, porque essa casa aqui também é nossa. É essa escola que a gente quer, é esse ensino de qualidade que a gente quer, de um olhar não só interno, mas de um olhar de extensão. E é isso que o Núcleo de Estudo de Agroecologia Purita do Sudeste Campus Muriaé vem fazendo, em parceria com as nossas organizações, né, fortalecendo esse movimento. Mas quero deixar também destacado aqui, além de todos, né, que estão aqui, o companheiro Rogério Correia é deputado federal, mas ele é companheiro, está aí há muito tempo na luta e é companheiro da agricultura familiar. Não sei se vocês sabem, a maioria creio que sim, né? A nossa região, que é polo de agroecologia, foi reconhecida através do projeto de lei de autoria do Rogério, em 2018, né? E decretado pelo então governador Fernando Pimentel, porque essa região, desde a década de 80, já faz agroecologia, mas não tinha o seu reconhecimento. Então, o Rogério, né, em diálogo aqui no município de Muriaé, apresentou esse projeto e hoje nós somos, sim, um polo de agroecologia e produção orgânica da nossa região da Zona da Mata. Não quero me estender, mas dizer, sim, da emoção. E muito feliz de ver os nossos agricultores da Feira Ecológica, as nossas organizações, os nossos agricultores que daqui a pouco vão receber aí, né, o certificado de participação no curso. E contem com a gente, se é para fortalecer a agricultura e a agroecologia, a gente está junto e a gente soma junto. É isso, meu povo. Agora eu quero convidar para a sua fala os coordenadores gerais do programa de extensão, primeiro o Lucas Magno, depois a Juliana Calixto, para poder também dar sua contribuição. Vou levantar, né, gente? Eu tô frenético hoje, boa tarde. Eu insisti várias vezes para a gente não tentar fazer um evento formal aqui, então assim, pode agradecer, porque a gente está falando para nós, né? Somos nós, né? São os alunos, são os pais de alunos, né? Estou vendo a Angelina, mãe da Paola, que é a nossa aluna mãe de informática, a agricultora atendida do projeto. O Isaías, que é pai da Ana Luísa, né? Que é nossa aluna de agroecologia, é agricultora miradora, presidente do sindicato lá, né? Tem mais gente, a Clara, que é filha do Juninho, que é agricultor, então estão falando para a gente, né? E assim, agradecer a presença de vocês, é importante, e dizer que quem vê close não vê corre, né? Eu estou no corre aqui desde cedo, e estou muito feliz de chegar aqui nesse evento para fazer meio que a finalização do programa de extensão, pelo menos do programa formal, mas as parcerias, como a Adriana colocou, vem de longa data, né? Eu combinei com a Juliana que eu vou falar aqui nessa mesa, porque depois a gente vai ter uma mesa só com as mulheres coordenadoras de projetos, né? O Éder vai mediar essa mesa, mas as mulheres coordenando os projetos, a Juliana vai estar nessa mesa. E queria dizer que o Núcleo de Estudos de Agroecologia Purita, ele existe desde 2010. Né? Ele foi fruto de uma política pública do governo Lula II. Né? O governo Lula, no seu segundo mandato, criou um edital para criar núcleos de estudos de agroecologia em vários institutos federais do país. Nós, desde aquela época, fomos contemplados nesse edital. Né? E assim foi, várias ações ao longo dessa década, depois do governo Dilma, né? Com o DENET, Núcleo de Desenvolvimento Territorial, e sempre um trabalho com essas parcerias. E aí vem 2016 a 2022, né? A treva.
foi esse momento difícil para todos nós, não só pela situação conjuntural que o país vivia, mas a questão pandêmica que nós passamos, né? As organizações foram pedidas de fazer feira, que era um projeto inicial em conjunto com as organizações que a gente tinha. E aí, junto com o CONIF, a gente avaliou o apoio do CONIF e fizemos, a Juliana superou esse edital e conseguimos um recurso para fazer a entrega delivery, né, Adriana? Você lembra desse processo lá em 2020, né? Aí a feira funcionou de delivery, né? Então, a gente estava na treva, mas tinha umas luzes, assim, o CONIF foi uma dessas luzes, e a outra luz, o ano passado, foi essa emenda que o Rogério Correia destinou aqui para o Instituto, para reanimar o trabalho do núcleo. Porque o núcleo meio que ficou em stand-by um pouco nesse tempo da treva, né? Eu estou falando do governo Bolsonaro mesmo, né? E a gente, com essa luz do CONIF, em 2020, e em 2022 a emenda do Rogério, o núcleo voltou então a se movimentar e fazer várias ações, entre elas esse programa que hoje a gente está aqui fazendo evento, né? Então, 2023 a gente espera uma renovação. E a ideia de trazer o Rogério aqui hoje, não só porque ele foi um apoiador dessa luta, né, socioambiental, que é essa aqui, mas porque ele está lá como vice-líder do governo da Câmara e está. É a pessoa certa para fazer uma análise para a gente do que está acontecendo, do que pode ser esse processo de renovação. Então, a gente quer ouvir o Rogério também, né? Quer ouvir essa análise para as instituições de ensino, de uma forma geral, de ensino superior, e também para as organizações parceiras, né, que a gente tem. Aqui a gente faz extensão, mas não tem como fazer extensão sem fazer ensino, sem fazer pesquisa, né? Eu digo que a extensão é o primeiro princípio, que a gente aprende primeiro a extensão e vai para a sala de aula trabalhar com vocês. E a gente articulou saberes, né? Sabores, olha a mesa agroecológica, a maioria dos produtos sem veneno ali, quase todos, inclusive. Cultura, meio ambiente, a gente articulou várias coisas desse projeto que estão aí para vocês verem, eu não vou ficar com esses detalhes. E esse momento aqui, claro que houveram desafios, vários desafios. Valência, como participou um pouquinho, ela sabe muito bem, porque ela foi muito encher muito saco lá, né? O DAP também é um que, o Léo, né? É um que também enche muito saco, porque é uma questão de execução do recurso e a gente estava atrás das burocracias, né? Então, só queria agradecer esse momento, mas dizer que houveram desafios. E a gente veio superando esses desafios dia após dia, mês após mês, e conseguimos chegar nesse resultado final, né? E dizer que aqui estão várias pessoas responsáveis por esse projeto, não só eu e Juliana, tá? Temos 10 professores envolvidos, 16 alunos bolsistas, os agricultores da rede Sabores da Serra, o sindicato, enfim. Dizer que isso é política pública, né? Isso é política pública. Isso aqui é uma instituição pública e a gente está fazendo política pública. Então, nesse momento, dessa mesa, eu só gostaria de agradecer a vocês e dizer muito obrigado por me atender quando eu bati na porta, muito obrigado por me atender quando eu mandava zap, porque não era o Lucas, era toda essa galera, eram 150 pessoas, 16 bolsistas, 10 professores, 33 pessoas fazendo curso, muita gente envolvida nisso, certo? Muito obrigado a todos, e Juliana não me fala, mas ela pediu para falar aqui, tá, Cássia? Eu já vou passar para ela aqui. Boa tarde. Na hora que a gente subiu, né, a gente teve palmas aí, mas a gente combinou, né, Lucas, que os alunos, se não batessem palmas pra gente, depois eles contavam na nota. Então foi tudo esquematizado, né, Bel? Tudo no esquema. Sim, eu pedi para adiantar um pouquinho a minha fala, porque eu fiquei com receio de ficar para as 3 horas e algumas pessoas terem que se ausentar, mas rapidinho só fazer um resgate histórico do Núcleo de Estudos em Agroecologia, né? O Lucas colocou que a gente começou as atividades em 2010, mas se a gente for fazer uma análise mais profunda, eu escrevi o projeto do Núcleo de Estudos em Agroecologia, que não era PURI ainda, se tornou PURI à medida que a gente foi se inteirando da realidade local, né? Foi uma homenagem aos indígenas que nos precederam aqui, né? Os nossos povos originários aqui da nossa região, da Serra do Brigadeiro. Eu escrevi esse projeto em 2010, de licença maternidade, que eu assumi aqui no IFE em janeiro de 2010, fevereiro minha menina nasceu, e a Elisete, que era diretora na época, falou assim: Juliana, tem um edital aqui, na época da CETEC, né, do MEC, para criação de núcleos de estudo em agroecologia em institutos federais do país inteiro. Inclusive, isso foi uma política do governo
federal, que todo município acima de 50 mil habitantes deveria ter um instituto. E aí lançou um edital para que esses institutos que tinham cursos ligados, né, a gente tinha um curso integrado em agroecologia, que criassem núcleos. Aí eu falei, então tá bom, com um pé a gente balança o carrinho, né, com o outro a gente digita, quando a criança chorar passa para o pai e a gente vai, né, a gente construiu esse projeto, na época a gente tinha uma turma de agroecologia, tinha mais moça que menino na época, foi o primeiro recurso que a gente teve, né, e de lá para cá a gente foi somando. E só dar um destaque, que antes de vir para cá eu participei de um núcleo de estudo semelhante ao nosso, que era o projeto Padre Justino, onde eu trabalhei na minha graduação em Engenharia Florestal. Eu entrei em 98 na UFLA, e o professor Eduardo criou esse núcleo para formar estudantes sensíveis às causas da agricultura familiar. E lá em 98, gente, eu era uma jovem, não tinha cabelos brancos, eu fui conhecer a realidade da agricultura familiar e da agroecologia no Alto Jequitinhonha Mineiro. E só destacar o quanto que isso fez diferença em toda a minha trajetória, em todas as minhas escolhas, né, profissionais e também pessoais. E um aprendizado que eu tive com o professor Eduardo foi o seguinte: quando você chegar, procure quem já está lá. Não invente coisas. Né? Então, quando eu cheguei aqui, passou tudo, a gente tem que escrever esse projeto, mas deixa eu ver, e o sindicato? Né? Aí eu fui atrás, na época, era João Paulo, que era o presidente do sindicato. Falei, João Paulo, estou chegando agora, tem esse projeto e tal. E por aí, né, sindicato, Ceifar, CPT, a Emater, né, eu vim para cá, que logo depois que Ricardo, meu esposo, passou para concurso de coordenador aqui, aí depois veio o IF, então foram os motivos de eu vir aqui para a região. Então, falei, a Emater também é parceira. Então a gente foi agregando e somando com uma luta que já era antiga. Né? Então, o que a gente, enquanto instituto, pode contribuir? E hoje é uma alegria muito grande, 13 anos depois, né, um número simbólico aí, cabalístico, 13 anos depois a gente está com esse auditório, né, repleto de estudantes, de agricultores e agricultoras, e desde o primeiro curso eu sempre disse, né, Adriana, isso aqui é de vocês. Quem paga o nosso salário, quem paga, né, os estudos de vocês, os funcionários, os meninos, é o povo brasileiro. Então eles têm que estar aqui dentro, né, e eles vão estar aqui por meio dos projetos, né, das ações de extensão que a gente tem desenvolvido. Tinha uma lista de coisas aí, mas o Lucas já chegou a falar, e eu acho assim que eu recebi uma chamada do pessoal do IFEA, que é um instituto de pesquisa ligado ao governo, né? Eles estão fazendo uma pesquisa sobre as ações dos núcleos de estudo em agroecologia no país, né? Porque foram projetos no país inteiro, do sul ao extremo norte, ações muito maravilhosas com pouco recurso, né? Ações interministeriais, e as meninas chamaram a gente para ter uma entrevista como que os núcleos estavam pós-pandemia. E eles fizeram um estudo de todos os projetos, né, de núcleos de agroecologia, e chegaram até o núcleo de agroecologia Puri, porque eles disseram que foi o núcleo que conseguiu se manter em atividade durante todo esse tempo, dos 13 anos de política pública de BEAC, e com uma variedade muito grande de temas. Ela disse, mas como vocês conseguiram? Eu falei, gente, lá tem Beatriz, que trabalha com plantas medicinais, com punks, tem a Audrey no trabalho com as mulheres, tem a Ana Paula na parte dos solos, né, da gestão dos recursos hídricos, tem o Lucas na parte do mapeamento e da mineração, então a gente, o Lenine com a parte de solos, Ricardo que contribui com a gente, né, com a parte do café, dos citros e do que precisar. Então, assim, a gente tem uma gama de professores, cada um com a sua área, que conseguiu somar, e todo mundo se sentir pertencente a um projeto que não é de uma pessoa só, é de inúmeras mãos. E é só agradecer, né, a gente está celebrando esse momento aí, desculpa a fala longa. Ah, que virador, lá do alto, né, da Barquinha, Serrote, terra boa. Então, para a gente poder continuar aqui o nosso encontro, eu vou passar a palavra agora para o nosso deputado federal, Rogério Correia. Mais uma vez, né, dizer da ausência da deputada estadual Beatriz Certeza, que junto com o deputado federal Rogério Correia destinou emendas parlamentares para fomentar projetos socioambientais na região da Zona da Mata. Então, ela justifica a ausência dela e agradecer a presença do deputado federal Rogério Correia, que está sempre aqui conosco.
Obrigado, Cássia. Peço por cumprimentá-la. E a deputada Beatriz Siqueira pediu mesmo que a representasse aqui. A ideia era que ela estivesse presente hoje, mas tem uma audiência pública na Assembleia Legislativa que teve que ser realizada hoje. Então, ela pediu que eu representasse, pediu desculpas, mas vai estar aqui em breve. Então, Cássia, cumprimentar aí pela apresentação, nossa apresentação na mesa. Me permito cumprimentar toda a mesa, porque é uma mesa muito representativa, necessitada. Cumprimentar a Adriana, que representa aqui a COPAF. Aliás, a Adriana está representando a COPAF ao Carlinhos. Adriana, você está representando Unicaps. Então, o pessoal das cooperativas de agricultura familiar, que são tão importantes na concepção e na luta pela agroecologia. Cumprimento aí a presença. Nosso prefeito Marcos, ainda é um prazer tê-lo aqui, agradecer pelo almoço hoje. A saudade da comida mineira lá em Brasília, realmente, faz falta culinária mineira. Então, agradecer, viu, Marcos, parabenizado pelo trabalho que você tem feito à frente da prefeitura, a prefeitura progressista, e a vinda do prefeito aqui já significa isso, como prefeito apoiando a agroecologia, o Instituto Federal e a educação. Muito obrigado, prefeito, por nos acompanhar aqui. Me permito cumprimentar também a Rosana e a Vanessa. A Rosana, né, que é aqui da extensão, teve lá ontem em Brasília, ontem teve lá uma reunião importante, uma audiência pública, para ver exatamente a ampliação da extensão das universidades federais e institutos federais. A preocupação que a gente tem é que a gente vê esse trabalho bonito, sabe que isso precisa progredir. Então é importante a presença aqui da Rosana como da extensão. Vou cumprimentar também então a Valesca, o Lucas e a Juliana, que foram responsáveis, né, pelo curso, pela implementação dessa parceria que nós fizemos, que o Lucas explicou, e em nome deles o Núcleo de Estudos da Agroecologia Poli, que fez esse belo trabalho. Foi uma ideia que eles nos apresentaram de uma emenda parlamentar, num período, como ele disse, muito difícil, mas que a gente precisava exatamente nesse momento dar uma força maior para a produção acadêmica e o incentivo à agroecologia e a relação do ensino da universidade, do instituto, com também a população, tanto com os estudantes quanto com pais, agricultores. Então, parabéns pelo trabalho. Eu vi que vocês são muito queridos aqui. Essas palmas elas foram espontâneas, viu? Pelo que eu senti. É muito bom tê-los aqui. Cumprimentar também o professor Natalino, que aqui o nosso reitor, né, do campus de Muriaé, diretor de extensão do campus de Muriaé. E cumprimentar o nosso reitor, o professor André Diniz, agradeço aí então. O André já me deu o dever de casa aqui, ó, que é para a gente ver a extensão do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Sudeste de Minas, para que outros municípios também possam ser agraciados com o campo do Instituto Federal. E eu vou levar esse dever de casa. Sou professor também, mas já levo o dever de casa e está ajudando neste sentido. Então, pessoal, eu cumprimento a mesa, mas quero cumprimentar também todos os estudantes, né, os alunos e as alunas do curso, pais, mães, os agricultores familiares. Eu vi que estão presentes aqui também representantes dos sindicatos, aqui o representante do Sindicato de Muriaé, que está presente conosco, Eduardo, e está presente também do Sindicato de Miradouro, que está aí, foi nosso vereador lá também. É um prazer tê-lo aqui. É o Isaías. Obrigado, Isaías, também, por deslocar lá de Miradouro. Comentar também, enfim, todos e todas, né, que estão aqui com a gente. É um prazer. Pessoal, eu estou hoje como vice-líder do governo do presidente Lula na Câmara de Deputados e Deputadas. Então eu trago aqui também um abraço do nosso governo, do presidente, e algumas palavras que ele tem pedido que a gente diga a vocês, principalmente para a nossa juventude, nesse período de reconstrução, de busca de união do povo brasileiro, que eu acho que é fundamental nesse período. Por isso o governo escolheu esse slogan
para esse período do governo do presidente Lula, o terceiro governo que ele preside o país. Reconstrução e união. Eu acho que são palavras-chave nesse momento político. E eu tenho a honra de ser hoje vice-líder do governo e representar Minas Gerais nessa tarefa importante também. Mas eu fui também, no segundo governo do presidente Lula, delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. E durante o governo Bolsonaro, ele foi extinto. Nós tínhamos no governo do presidente Lula 2 ministérios que cuidavam da área de agricultura e pecuária. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAP, geralmente cuida do agronegócio, das grandes empresas agrícolas, mas por entender a importância do pequeno produtor, da agroecologia, da agricultura familiar, o presidente Lula fez um ministério especificamente com essa finalidade, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. E ele deu muito certo naquela ocasião. E eu pude ser o delegado federal em Minas, eu era o representante do Ministério aqui em Minas Gerais. E nós tínhamos programas excelentes, que foram praticamente liquidados durante esse período. Então, quando o Lucas fala que foi um período ruim para o Brasil, eu digo que foi ruim também para a agricultura familiar. Nós perdemos a força, por exemplo, de programas como o Programa de Aquisição de Alimentos. Muitos devem lembrar dele, mas nós vamos voltar, viu, prefeito? Tanto nas entidades, como vamos voltar na prefeitura com mais força. Onde o governo, para garantir exatamente o agricultor familiar e uma alimentação de qualidade, o Brasil voltou a ter fome, 33 milhões de pessoas voltaram no Brasil a ter fome, e muito disso é porque nós cortamos programas como esse, de adquirir o alimento do pequeno produtor, dar a ele, portanto, condição de produção, porque ninguém produz para desperdiçar, e o governo então adquire esse produto vai para a escola, alimenta os nossos filhos, netos do povo brasileiro, os que passam fome, e garante preço mais barato do produto, diminuindo e, portanto, forçando para baixo a inflação dos produtos de gênero alimentício. Esse programa de desenvolvimento foi praticamente liquidado, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que era também parceiro do PAA, nós ficamos com ele congelado, e agora o governo Lula reajustamos já em 36% do programa, que estava sem nenhum reajuste há 5 anos. E ele garante também uma alimentação escolar sadia, e esse aumento proporciona também que as escolas de prefeituras possam comprar alimentos para alimentação escolar de qualidade e comprar dos pequenos produtores, porque a lei obriga que pelo menos 30% da compra seja da agricultura familiar, portanto isso fortalece também o setor. Então são programas que estão retornando. O presidente vai anunciar também, até o mês de junho, o novo PRONAF, Programa Nacional de Crédito à Agricultura Familiar, para facilitar o crédito, diminuir juros e fazer com que a produção agrícola de alimentos ela possa retornar. Vai ter um programa especial para a produção agroecológica. Quem tiver produção agroecológica tem um plano ainda melhor para poder acessar o crédito durante o governo do presidente Lula. Então é muito importante que nesta área da agricultura familiar a gente fortaleça o pequeno produtor e a agroecologia. Isso fortalece também o meio ambiente, porque o agricultor familiar sabe que sem o meio ambiente forte, parceiro do que ele produz, ele não produzirá mais. Então ele é o primeiro a querer conservar também as questões ambientais. E isso precisa ser valorizado também nesta produção, é nisso que a gente discute. E é um pouco que vocês fizeram. As fossas sépticas, por exemplo, são fundamentais para isso, para não agredir o meio ambiente. Eu sei que vocês discutiram a recuperação de nascentes, fundamental para a recuperação, né, do nosso meio ambiente. Enfim, eu acho que as duas coisas aí estão colocadas: a produção da agricultura familiar, da agroecologia, mas também a conservação do meio ambiente. E depois que eu fui delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu voltei para a Assembleia Legislativa, fui novamente, já tinha sido deputado estadual, e foi aí que junto, e aqui em Muriaé, nós planejamos a lei, o projeto de lei na ocasião, para transformar a Zona da Mata num polo agroecológico.
Então, a Zona da Mata foi o primeiro polo agroecológico reconhecido no Brasil enquanto lei. E nós fizemos isso aqui, eu me lembro bem, Adriana, Carlinhos estava lá, o pessoal dos sindicatos, toda a Zona da Mata, e eles sugeriram que nós fizéssemos algo especial para a agroecologia na Zona da Mata, que já era muito forte. Indo para Belo Horizonte, eu pensei no projeto de lei e depois nós construímos conjuntamente. Hoje, em Minas Gerais, nós já temos 2 polos agroecológicos. O de Zona da Mata, que foi esse projeto de lei de autoria, e o polo agroecológico do sul de Minas, que a Bia me imitou e levou para o sul de Minas também. Uma boa imitação, então nós temos 2 polos agroecológicos. E isso proporcionou que nós pudéssemos fazer emendas parlamentares para fortalecer esse polo. Eu fiz muita emenda parlamentar para o polo agroecológico, o deputado Patuza Ananias, Padre João. Muitos deputados colocaram recursos no momento em que os governos não queriam reconhecer enquanto polo agroecológico da Zona da Mata. Isso garantiu que nós tivéssemos uma sobrevida. Mas agora, como vice-líder do governo, é obrigação minha que o recurso não seja só de emenda parlamentar, mas seja política pública para fazer daqui um grande polo agroecológico. Imagine a Zona da Mata com fama internacional de que vende produtos agroecológicos e faz produção daquilo que é a melhor de alimento. Com certeza isso vai ser um polo de desenvolvimento muito maior do que às vezes as pessoas falam de trazer indústrias poluentes ou outras coisas. A gente traz agroindústrias que vão ser responsáveis pela produção desses produtos agroecológicos. Então esse é um dos compromissos que eu quero aqui fazer com vocês, incentivar ainda mais e crescer mais ainda o nosso polo agroecológico. Eu sou também professor, e, portanto, tenho na educação uma das responsabilidades da gente desenvolver o país e não vejo o nosso país ser desenvolvido sem uma educação forte. Vocês devem estar acompanhando a discussão do chamado novo ensino médio. O novo ensino médio foi uma imposição durante o governo Temer. Eu digo que foi imposição porque foi feita através de medida provisória. Não foi sequer apoiado ou construído a partir de algum debate sequer na Câmara de Deputados. Foi feita uma medida provisória e se implantou um novo ensino médio com disciplinas que eles prometiam que seriam disciplinas oferecidas a todos, em detrimento de disciplinas que para a gente são formadoras de opinião e muito importantes. Se enxugou essa disciplina e no lugar dela colocaram outras. Outros prometeram que seriam várias, mas que nas escolas públicas é 1, 2 e olhe lá. Sem formação de professores, sem conteúdo. Isso fez com que a desigualdade dos nossos estudantes entre aqueles que estudam escola pública, os que têm condições de estudar escola privada, aumentasse ainda mais. E durante a pandemia isso piorou ainda mais, porque não eram todos que tinham acesso ao que há de mais moderno em relação à internet, aos computadores, etc. Então o Brasil aumentou o fosso na educação da desigualdade social. E nós vamos recuperar isso. E na discussão do novo ensino médio, nós discutimos, fizemos também um seminário em Brasília agora, o Brasil está renascendo, é verdade, o Brasil voltou, e nós fizemos um debate muito interessante sobre a questão do ensino médio. Por que ao invés de ficar inventando modelos, o governo Bolsonaro foi a tal escola cívico-militar, que não deu certo, era mais uma propagação de uma ideologia de ultradireita do que um conteúdo pedagógico no conjunto do nosso povo. Isso não deu certo. Você pegar os índices das escolas cívico-militares, elas foram lá embaixo também, porque era mais ideologia de ultradireita do que um conteúdo real para que os estudantes pudessem ter acesso a uma escola de qualidade. Por que ao invés de inventar coisas como essa, ou o Futuros que ia privatizar as escolas e as universidades federais e institutos federais, por que não pega o modelo dos institutos federais como modelo do ensino médio? O modelo dos institutos federais, pessoal, nós estamos exportando para a África. Muitos querem esse modelo nos seus países, porque vocês têm o conteúdo, mas tem também a prática, tem a possibilidade do estudante estar ali o tempo inteiro em escolas que têm qualidade. Ah, é caro, mas a educação precisa ter sim custeio. Educação é investimento, educação não é custo. O presidente Lula vive dizendo isso. Então esse é o modelo que nós temos que expandir no Brasil.
Então, reitor, quando você me entrega essa tarefa, eu fico satisfeito. Não sei se vou conseguir cumpri-la toda, mas pode saber que o esforço para que lá em Lavras, que você citou, que já tem universidade, já tem instituto, aqui eu não estou enxergando todas. Lembrei de Lavras e de Viçosa, temos também universidade, temos instituto e tantas outras. Nós precisamos expandir os campos dos estudos federais. Eu conheço bem o trabalho dos professores, os professores têm, sempre muito elogiado. Os índices, mesmo medidos com patamares ou com modelos que muita gente às vezes não concorda, porque fazem uma medição de se o aluno está aprendendo ou não, com índices que são burocráticos, que não diz a realidade, mas, vamos dizer, para citar Paulo Freire, não existe quem saiba mais ou quem saiba menos, são saberes diferentes. Então, quando você vai medir a educação, não pode ser por parâmetros simplesmente matemáticos, como muitas vezes fazem. Mas mesmo quando aplicam esse parâmetro, os institutos federais aparecem enquanto escolas, né, que são reconhecidas pelo índice técnico também, pela aprendizagem. Então, eu acho que é realmente esse parâmetro que a gente tem que discutir no novo ensino médio. Bom, pessoal, nós estamos fazendo, portanto, todo esse esforço para que a gente possa reconstruir a educação pública no Brasil, depois da pandemia e depois do desastre que nós tivemos, de uma experiência onde sequer ministros nós não tínhamos. Porque quem tem 8 ministros durante 4 anos é porque não teve ministro algum, porque não teve ministério algum. E agora nós estamos retomando essa esperança, reconstruindo, buscando o país ter unidade. Ao invés de se dividir por preconceito, vamos nos unificar nas nossas diversidades. O Brasil é assim. O Brasil é uma diversidade muito grande. E essa diversidade, ela nos traz unidade, mas nos traz unidade a partir de pensamentos distintos. Isso é democracia, isso é construir um grande país. Então eu trago aqui uma saudação do presidente Lula, deixo o meu mandato à disposição de vocês, tanto para a questão educacional, quanto para a agroecologia. São 2 parâmetros que precisam sustentar a nossa vida. Muito obrigado, parabéns ao professor.